A Grécia Antiga, terra de deuses e heróis. Uma civilização de beleza inigualável. Mas acima de tudo, a Grécia era o berço da liberdade. Um lugar onde homens livres se levantavam contra a tirania. Em 480 a.C., essa coragem seria testada como nunca antes. Os persas, liderados pelo rei Xerxes, estavam às portas da Grécia. O Império Persa, vasto e implacável, se estendia do Egito às distantes terras da Índia. Xerxes ansiava por conquistar a Grécia e adicioná-la ao seu império. Ele exigiu submissão, mas os gregos, orgulhosos e independentes, se recusaram a se curvar. Esparta, Atenas, Tebas e outras cidades-estado gregas formaram uma aliança improvável e prometeram resistir lado a lado. Esta é a história da Batalha de Termópilas, um confronto épico que ecoaria pela eternidade. O Império Persa, um colosso que se estendia por 3 continentes, era uma força a ser reconhecida. Desde a ascensão de Ciro, o Grande, os persas conquistaram inúmeras nações. Xerxes, herdeiro do legado de Ciro, desejava a Grécia. A invasão da Grécia foi planejada em uma escala jamais vista. Um exército colossal foi reunido. A ameaça persa uniu as cidades-estado gregas. Esparta, conhecida por seus guerreiros disciplinados, e Atenas, berço da democracia, se prepararam para enfrentar o ataque persa. Esparta, uma cidade-estado moldada pela guerra, onde a disciplina e a coragem eram valorizadas acima de tudo. Os espartanos eram guerreiros desde o nascimento, treinados desde a infância para serem soldados imbatíveis. Leônidas, rei de Esparta, era a epítome do ideal espartano, corajoso, resoluto e leal até a morte. Quando a chamada às armas soou, Leônidas respondeu com 300 de seus melhores soldados, a elite da guarda espartana. Eles marcharam para Termópilas, um estreito passo de montanha, com a certeza de que não retornariam. Lá, em Termópilas, eles fariam sua última resistência contra o avanço implacável do exército persa. Os 300 de Esparta sabiam que estavam marchando para a morte certa. Mas a morte em batalha, enfrentando o inimigo de frente, era a morte honrosa que todo espartano almejava. Pois eles eram espartanos, e os espartanos jamais recuavam, jamais se rendiam. Termópilas. As portas quentes, um passo de montanha estreito e traiçoeiro, ladeado por penhascos íngremes, e um mar revolto. Um gargalo natural, onde poucos homens bem posicionados poderiam conter o avanço de um exército inteiro. Leônidas, com sua mente estratégica, reconheceu a importância de Termópilas. Os gregos, liderados pelos espartanos, fortificaram o passo, erguendo barricadas e afiando suas lanças, prontos para enfrentar a fúria de Xerxes. O exército persa, como uma avalanche de homens e cavalos, chegou a Termópilas. Uma massa humana que parecia se estender até o horizonte, liderada por Xerxes. Mas Leônidas e seus guerreiros, com o orgulho da Grécia pulsando em seus corações, não se intimidaram. Venham buscá-las, foi a resposta desafiadora de Leônidas. A batalha começou. Os persas atacaram em ondas humanas, mas os espartanos mantiveram sua posição. Mas a coragem e a disciplina dos espartanos, por mais inspiradoras que fossem, não seriam suficientes para conter o destino. Um pastor local, Efialtes, movido pela cobiça ou pelo medo, traiu os gregos, revelando aos persas um caminho secreto pelas montanhas. Leônidas, alertado da traição, soube que sua hora estava próxima. A maioria dos soldados gregos, compreendendo a gravidade da situação, recuou, buscando viver para lutar outro dia. Mas Leônidas e seus 300 espartanos, fiéis ao seu código de honra, permaneceram em Termópilas, decididos a cumprir seu dever até o fim. Leônidas e seus 300 espartanos lutaram com a fúria de homens que não temem a morte, pois já haviam abraçado seu destino.
Isso não diminuiu sua coragem, apenas a intensificou. Eles lutaram até o último homem, até que suas lanças se partissem e seus escudos se estilhaçassem. O sacrifício de Leônidas e seus homens despertou um sentimento de unidade e resistência. Os 300 espartanos, imortalizados pela história, se tornaram uma lenda.